As sensações eram de uma queimadura de sol, misturada com vários pontinhos, como se estivesse deitando num colchão de prego, deitando em ouriço. Imagina uma espinha, imagina milhares delas no seu corpo. Se ouve muito falar, né? A psoríase não tem cura, não se sabe a causa. Tá, o que é cura para você? Você morrer por uma complicação de um problema no coração, ok, é esperado. Por uma complicação de um câncer, morrer por um problema de pele não parece ok. Mas aqui acontece. Como assim? Um paciente com uma doença dermatológica vai para uma UTI? A jornada do paciente com psoríase pustulosa não é uma jornada bem desenhada. Que ninguém tem a resposta ainda. Eu sofri muito por falta da informação. Eu tive um pico de ansiedade. Deu um rebote da psoríase, que a gente não entende se teve alguma coisa, alguma influência nem nada, mas aí foi a primeira vez, então, que eu me vi com um tipo de psoríase diferente. Tomou o corpo de forma muito rápida, daí eram pontinhas de pus. E aí eu tinha febre, era difícil de colocar roupa, aquilo ardia, doía, era N sensações. E aí isso me levou aí para um pronto atendimento, para um pronto-socorro. O clínico geral que me atendeu, ele olhou aquele estado e ele falou, cara, eu não vou me arriscar a falar nada. A gente vai chamar um dermatologista especialista. E ali eu conheço o Wagner, então, que vendo aquele quadro, ele falou, cara, eu preciso te internar. E ali, então, eu fiquei 47 dias. E ele estava lá com febre, queda do estado geral e com as lesões quase que uma forma explosiva, né? Ele estava em crise. E no caso dele, ele tem a psoríase e ele explodiu com a psoríase pustulosa generalizada. Foi a primeira vez, então, que foi o diagnóstico da PPG, da psoríase pustulosa generalizada. Ele tinha lesões no corpo inteiro. Aí, de repente, ele começa a ter febre e explode desse jeito. Acho que o jeito mais fácil de falar é isso, ó. Não é que surgiu uma manchinha que foi abrindo, não. É um negócio assim, abrupto. Em questão de dias, explode tudo isso aqui no corpo inteiro dele. E ele chegou a ficar pior do que isso. Isso foi o momento zero no pronto-socorro. Então a gente pegou uma bomba explodindo. Eu não tinha noção do que estava acontecendo, porque como aquela, né, eu não tinha visto. E ele lá, febre. Ah, então bactéria. Aí tomava antibiótico por dias, não melhorava. Muda antibiótico, deve ser outra bactéria. Faz exame, colhe exame. E furavam ele. Teve que transferir ele para semi-intensiva, porque ele tinha quadros sugestivos de circulação de bactéria, bacteremia e sinais de sepse. Ele passou por um monte de especialista que foi entrando na jogada. Ficou tipo uma reunião médica e a gente olhava um pro outro e falava assim, o que tá acontecendo, né? Precisa agir na psoríase. Os leigos, né? Melhorou. Puxa, agora vai. Volta pra enfermaria, sai da UTI, estamos mais calmos e tal. Aí o remédio começou a beliscar o rim dele. Parou o remédio, voltou tudo, explodiu tudo de novo. Volta pra UTI, choque, sepse. Essa foi a primeira vez que eu vi a psoríase, então, entendeu? 100% do meu corpo. Ele ficava então, de cueca, deitado na cama e às vezes coberto com lençol, quando não machucava. A gente entrou com um terceiro remédio, que foi o que tirou ele da crise. E aí é falar, cara, eu nasci de novo. E aí, qual que é a causa? Não vou ter essa resposta nunca, mas naquele momento foram algumas noites de sono, né? Se a causa era essa, se era H1N1, se era o corticoide, se era a infusão, ou se era uma outra infecção oportunista. Putz, a gente passou por tudo isso, né? Mas eu entendi assim, cara, eu tenho que viver com ela, conviver com ela pro resto da vida. E hoje, mais uma vez, né? A gente tá ali, é uma bomba relógio, a gente acredita que não vai ter reação, mas
As grandes inovações são os tratamentos. A gente ainda tem pouca inovação em relação a métodos diagnósticos. Essas ferramentas novas que a gente ganhou melhoraram o nosso entendimento da doença. Demais. Acreditar no seu eu e se reorganizar dentro da sua disciplina para seguir os tratamentos, para fazer os tratamentos, para poder estar um passo na frente da doença. O que importa realmente, talvez, nesse momento, é a informação de que as pessoas têm que ser tratadas com o diagnóstico correto.